Criador. Sem essa noção, é impossível relacionar-se com Deus. E veja que isso faz parte da nossa própria natureza como adventistas. Quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, a mensagem que o povo adventista deve pregar ao mundo começa: adorai o Criador, aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, isso é algo extremamente importante. Nós vivemos num mundo onde pouquíssimas pessoas acreditam que Deus seja Criador. Você vai para a escola, você abre e vê um programa na mídia, na televisão, você lê livros, você lê revistas. Quem acredita que Deus é Criador? Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Pois olhando através dos séculos, desde o princípio até o fim, Deus enfatizou na Bíblia: os seus filhos, suas filhas, aqueles que têm um verdadeiro relacionamento com Ele, um ponto fundamental: creem que Ele é o Criador. E mesmo neste mundo onde ninguém mais crê, nós somos chamados para crer e proclamar o Deus Criador. Este é o primeiro ponto de qualquer relacionamento com Deus: acreditar que Deus é Criador. Mas além de Deus ser o Criador, segundo ponto, dentro dessa noção de Deus, Ele é o Rei soberano. Ele é o Rei soberano. A Bíblia, o relato da criação, começa a declarar que Deus criou, e ao criar Ele estabeleceu leis. Soberania está ligado à autoridade de criar leis, de aplicar estas leis e de julgar quando a lei é quebrada. Por exemplo, vamos entender aqui: quais são os poderes soberanos de um país? Estados Unidos ou Brasil? Quais são os poderes que detêm a soberania nacional? Nós temos legislativo. Qual que é a função do legislativo? Criar leis. Temos depois o executivo. Qual que é a função do executivo? Executar as leis. E temos o judiciário. Qual a função do judiciário? Velar para que as leis sejam cumpridas. Tudo está ligado à lei. A soberania está ligada à noção de lei. Quem cria, executa e julga, ele tem a soberania. O livro, a Bíblia, começa a declarar que Deus criou, e ao dizer ele diz: haja luz, e criou as leis da física. Depois ele cria as leis biológicas, leis botânicas, leis da zoologia. Quando nós lemos Gênesis 1 e 2, Deus está criando e estabelecendo as leis. Deus é soberano. Ele estabelece leis. Então, segundo, neste ponto do relacionamento com Deus, a Bíblia é clara. Se nós queremos ter um verdadeiro relacionamento com Deus, nós temos de crer em Deus como Criador. Mas só crer em Deus como Criador não basta. Nós temos de aceitar a Deus como soberano, Senhor, Rei. Ou seja, colocando isso bem simples, Deus não basta ser o meu Criador. Ele tem de ser Senhor da minha vida. Isto é soberania. E todo relacionamento com Deus começa a partir daí. Você aceita Deus como Criador e o aceita também como Senhor. E este é o ponto fundamental. É a partir daí que começa o relacionamento com Deus. Sem esses dois pontos, impossível relacionar-se com Ele. Então, este primeiro ponto que a aliança do Éden nos fala: aceitar a Deus como Criador e aceitar a Deus como soberano Senhor. Mas Deus, então, Ele é o soberano, Ele é o rei. Um rei tem de ter súditos. Não é mesmo? Já pensou você ser rei sem súdito? Aí qualquer um é, né? Não é mesmo? Eu sou rei.
Quem que você manda? Não é ninguém. Eu decidi, eu sou rei. Qualquer um poderia decidir ser rei. Né? É fácil ser rei assim. Mas rei implica ter súditos. Hein? Ter alguém sobre quem ele governa. Hein? E aí a Bíblia, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, fala disto. Quem são os súditos de Deus? Nós vemos a criação dos animais, mas em especial nós temos o súdito de Deus, que é o ser humano. E nós abrimos a Bíblia em Gênesis 1, e nós temos ali declarado claramente, em Gênesis 1, né, verso 27, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Hein? E tenha ele domínio sobre os animais da terra, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Hein? Os súditos na Bíblia, então, relacionamento, aliança. Do lado nós temos o Criador e Rei, soberano, estabelecendo as suas leis. Do outro lado, em Gênesis 1 e 2, nós temos os súditos. E os súditos são o ser humano. Quando a gente fala de súdito, é uma coisa que o pessoal não bate muito bem. Hein? Ah, você é súdito. Puxa vida, ser súdito, ser submisso, ter alguém que reina sobre a gente, essa é uma ideia que o ser humano nós não gostamos. Mas por que nós não gostamos? Nós não gostamos porque nós vivemos em governos que muitas vezes oprimem. Não é mesmo? O rei faz a vontade dele, eu faço o que quero. E é os súditos que têm de obedecer. Não é mesmo? Olha aí. Vocês, às vezes a gente fica com coisas assim que são absurdas. Outro dia estava em casa agora, pouco antes de vir para cá, estive em Belo Horizonte, visitando minha família. E vocês sabem lá, estava lá a discussão lá no Brasil sobre a questão do salário mínimo e o salário dos aposentados. O salário dos aposentados não seria o mesmo que o salário mínimo vigente. O salário do aposentado é um pouquinho menor que o salário comum. Não é? E está aquele debate, não tem dinheiro, vai custar 8 bilhões de reais, etc. O Congresso votou, aprovou, e o presidente vai ter de riscar, não é? E você fica naquela luta sabendo de um salário de 360 reais. Aí $150. Não é? Aí eu vou lá e converso com meu tio fala assim, eu estava lá em casa, né? Conheci um rapaz, ele é filho de um procurador da República, e já está aposentado, o homem tem quase 90 anos, está aposentado há 30 anos, e a aposentadoria dele é de R$57 mil por mês. Quanto? R$57 mil por mês. Então, alguma coisa, um pouquinho, volta aí de $25 mil por mês de aposentadoria. Há mais de 30 anos. Integral. Cada vez que aumenta o salário dos procuradores, ele aumenta o dele também. Okay? Ele fala, ele não sabe o que mais fazer com dinheiro. Okay? Papai não sabe o que fazer com dinheiro, por isso deu casa para todo mundo, deu carro para todo mundo, e não sabe onde meter o dinheiro lá. Okay? Quando a gente vive numa situação como esta, ninguém gosta de ser súdito. Porque quem está na soberania dita leis que não valem para os pobres mortais. Só para eles. Não é? Mas como nenhum procurador paga, quem recebe do governo não tem de pagar aposentadoria. Não tem aposentadoria. Não é? Quem paga é o pessoal que paga os impostos. Não é? Então você fica assim meio, né? Puxa vida, o indivíduo fica meio revoltado. Porque essa é a ideia que nós temos de soberania. Aqueles que exploram quem está sendo dominado, não é mesmo? Mas muita gente passa essa ideia para Deus. Ah, Deus soberano, Ele é um tirano, Ele manda, a gente tem de obedecer, não é? Mas, queridos, quando nós vamos a Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, qual é o tipo da soberania de Deus? Lá na Bíblia